Tem até um historiador que eu cito, que é o Paul Veyne, que ele fala: a história é a pergunta que se faz a ela. Então isso refletia muito com as minhas indagações e questionamentos em relação aos documentos, né? Eu sempre fui muito seduzida por fotografias. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um lugar que tem muitas feiras de antiguidades, então foi uma coisa que eu sempre acumulei, né? Essas fotografias, sempre me intrigaram essas fotografias, né? Por que as pessoas se perdiam dessas fotografias ou deixavam à venda essas fotografias, né? Então, eu sempre me interessei, digamos, visualmente, imageticamente por esse universo. Em 2015, eu faço parte de uma residência artística que vai para Berlim. E o meu projeto, a princípio, ele tinha uma busca por materiais justamente nesses brechós, nessas feiras livres. E lá eu encontro esse álbum de fotografia dessa senhora que aparece, né, essa mulher que aparece no decorrer de Etnia. E daí, quando o Hans Staden começa a se colar essas fotografias, essas narrativas aventurescas, folhetinescas, começam a fazer algum sentido com aquelas imagens que eu estou vendo, e aquelas imagens, elas dizem muito também sobre questões comportamentais, históricas, né, de modos de vida, enfim, e que é justamente o que o Hans Staden faz no livro dele, né? Quando eu chego em Berlim, também começo a, a investigar curiosamente esses modos comportamentais, essas pessoas que estão ali na fotografia, né? E quando eu penso nisso, que eu estou investigando esses modos comportamentais, eu também me vejo meio Hans Staden, ao contrário, assim, né? Enquanto Hans Staden tem essa coisa meio aventuresca, colonizadora, que é onde eu me encontrava também lá em Berlim, nesse papel, o Martin Spitz ele já tem uma coisa relacionada ao caráter, porque já é no século XVIII, né? Quando a galera já veio para cá, né? Já Brasil Império, já, enfim, já se conhece, já vieram negros escravizados para cá e tudo mais. E daí essa galera que começa, esses cronistas do Brasil, eles começam a falar sobre o caráter também, né? Então, eu acho que existe também esses dois momentos do filme, né? Que é esse comportamental, curioso, meio voyeurista, e esse de caráter. Makaiftoa, Stakaftoa, Kokfaliftoa, Imatkia, Neman elei takfele necade chuatona, teca de docei, Neman itaskia haled, taconetalisei. E esse de caráter, eu acho que ele se reflete muito assim para a gente, porque ideias não morrem tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se a gente for olhar os textos que tem no TNA, eles têm sido reproduzidos, né, pela essa linha fascista que está agora comandando o país, né? São os mesmos textos com palavras diferentes, né? Sobre uma questão, uma contranarrativa, uma questão anticolonial, decolonial, seja lá como for, eu estou falando na língua do colonizador, que é justamente portuguesa. E daí eu digo assim, não posso fazer isso, assim, não preciso. E pensando em todas essas camadas de tradução, assim, pensando em tradução como criação, inclusive, né? O Iate, que é a língua dos Funiô, aqui de Águas Belas, do Agreste de Pernambuco, é uma das únicas línguas vivas do Nordeste. Assim, é uma história de violência, né, que a gente às vezes, né, demora para entender ou vem de uma forma assim, de uma vez só, como enxurrada, né, que não me deixou, nossa. O próprio Funiô tem um coletivo de cinema, né, que é o coletivo Funiô de Cinema, que trabalham com documentários, basicamente, assim, na sua maior parte, e que inclusive tem muito a ver com a salvaguarda da própria língua, né, que realmente, né, uma língua, ela é uma defesa, né, ela é uma arma de defesa, né, você falar a sua língua. E eles fazendo parte da equipe, e que fizeram parte da equipe, né, como assistente de direção, como produção, me preocupava bastante essa questão de a gente se entender também enquanto linguagem, né, porque eles também são cineastas, então era a primeira parte. A segunda questão era realmente essa questão linguística, né, porque era um português também mais arcaico, e eu também não entendi o Iata, né? Então, assim, então falar sobre aquele texto, sobre as violências que encerravam dentro daquele texto ali, que dizia respeito mesmo àquele povo, foi uma questão, assim, porque é um texto muito violento. Tchaidei,
o chai toa tole jadwa. I nankia tachicho. Esde toa sato. E chik do asato. Nek que sade. Acho até que achicho tek de doce. É violento, né? Para a população não indígena. Então, para a população indígena, se pense o tamanho da violência quando você vai tratar trecho a trecho de um livro como esse, né? Que é absolutamente violento, né? Bem, sobre a Tiniá, a gente fez também, eu mandei alguns textos, eles traduziram alguns textos, a gente fez meio que um teste de elenco, em que algumas mulheres de lá participaram. Daí mandaram para mim, pelo WhatsApp mesmo, alguns trechos, né, narrando, e eu escolhi, acho que foram 3. Daí eu fui para lá e a gente fez o teste ao vivo, né, da narradora. Só que a Maria, pastora Tiniá, quando ela foi fazer o teste dela, ela disse, eu vou ganhar, viu? Ela começou a falar, narrar, tipo assim, era Tiniá que estava nesse. Eu não falei nada, mas assim, eu estava quase... Tipo assim, sim, ela já sabia que ia ganhar, né? Porque ela era muito boa, assim, ela aprendeu o texto mesmo, né? Ela entendeu, assim, de princípio. O afealhake etenito asato. Tatelha satqua. Tachlecau de tulicesdena. Tafuli totanesdena. E feu de tamata de tisesdena. Takesha sato so de tisesdena. Neka nemanto nakaka. Tamai nikai. Tatelhaka. Enfim, daí nesse processo de tradução, na verdade foi até antes, ela participou ativamente da tradução, porque o Iatê escrito, ele tem cerca de 30 anos, então ela vem de uma geração em que só era oral, então ela traz também essa ancestralidade da língua junto com os outros tradutores que são mais jovens, né, do povo lá, da aldeia. Então trabalhou essas duas gerações dos Funiô, né? A Maria Pastora Tiniá e esses outros 2 jovens que estavam traduzindo. Então foi realmente um dos momentos mais ricos assim do filme, assim, que muita coisa se resolveu ali. Dentre elas o próprio nome do filme, porque o nome do filme era para ser Ing, que é esse que eu falei, né? Que era atrás das fotos, que era o nome dessa mulher, dessa galega. Só que daí a Tiniá olhou uma hora para mim e disse, sim, Lia, daí você está falando dessa questão desse texto, desse povo que invade, que a gente sabe, que não sei o que, e daí você vai botar o nome da galega, o nome do filme tem que ser o meu nome. Tem uma coisa muito curiosa no Brasil, na história do Brasil, né, que o Brasil é a única colônia em que a corte vem para cá. Todos os outros países colonizados, a corte ficou lá no seu canto. E aqui pro Brasil vem, né, com a história da corte portuguesa vindo para cá, enfim. E eu acho que nesse momento tem uma confusão aqui, que o colonizado começa a confundir com o colonizador, né? Então também acho que tem um pouquinho disso no filme, né? Essa troca de lugares entre o colonizado e colonizador, né? E por isso que talvez não fique tão maniqueísta assim, né? Tasak yachichohe satsto. Payasato liladeka. Nehele faça do nakakao de tate de tel que a serrele. Principalmente também, talvez, sobre as folclorizações também dessas imagens que têm sido construídas até então, né? Sobre essas populações racializadas, populações escravizadas, sobre essas interlocuções entre classe, gênero e raça, sabe? Eu acho que fala sempre sobre isso, sempre esse lugar de não se deixar ser folclorizado, né?